No livro de Hebreus, capítulo 10, a gente vê algo maravilhoso da redenção, que tem que fazer uma diferença enorme na vida da gente. Quem lê isso daqui pensa que é apenas uma doutrina, mas é a base de toda a nossa relação com Deus. Não é doutrina, a doutrina é um balizamento divino para que a gente possa ter relação. A gente não vive de doutrina, a gente vive de relacionamento. Mas a doutrina é um balizamento divino, é um direcionamento de como esse relacionamento funciona. Quais são as bases da relação. Ou seja, Deus é um Deus que trabalha com legalidade. É preciso ter legalidade para ele se relacionar com a gente. Ele não trabalha assim meramente se relacionando com o pecador. Não, ele estabeleceu caminhos para que o pecador possa ter acesso a ele, senão ele não teria acesso a Deus. Deus é santo. No capítulo 10 de Hebreus, a gente vê assim que, no versículo 14, porque com uma só oblação, ou seja, com um só sacrifício, Deus aperfeiçoou para sempre aqueles que estão sendo santificados. O sangue de Jesus tem esse poder de aperfeiçoar um pecador para sempre, com uma só oblação. Com um só sacrifício, ele aperfeiçoa de uma vez e continua aperfeiçoando. Esse é o processo divino. Ele aperfeiçoa e continua aperfeiçoando. Por quê? Porque ele estabelece algo no espírito definitivamente, e trabalha com a alma humana em aperfeiçoamento diário. Versículo 17. Ele diz assim: por causa dessa oblação, desse poder do sacrifício, do sangue de Jesus, jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Olha que coisa maravilhosa. Quando Deus nos coloca nessa relação com Jesus, ele jamais se lembra das nossas iniquidades e dos nossos pecados. Pecado é uma coisa que é aniquilada pelo poder do sangue de Jesus. Deus não é consciente de pecado, Deus é consciente de justiça. E ele quer que a gente seja consciente de justiça e não de pecado. Amém? Todo crente que é consciente do seu próprio pecado é escravo do pecado. Todo crente que tem uma mente em pecado não entende o processo da liberdade, porque a mente está presa a essa ideia que Deus já aniquilou, Deus já estraçalhou essa ideia do pecado. Por quê? Porque o sangue de Jesus tem esse poder glorioso de aniquilar o pecado. Amém? E no versículo 19, ele fala algo maravilhosíssimo. Ele diz assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, ou seja, no santo dos santos celestial, pelo sangue de Jesus. Isso é uma coisa incrível que esse homem está falando aqui. Por quê? Porque o santo dos santos era um lugar no tabernáculo do Antigo Testamento que só entrava um sumo sacerdote, uma vez por ano. E se esse sumo sacerdote tivesse algum pecado, ele caía fulminado na presença de Deus, lá dentro do santo dos santos, ele morria. Se a rigidez desse santo dos santos terreno era tão grande, quanto mais, será grande a rigidez para entrar no santo dos santos celestial. Mas o que esse homem está falando agora é que todo aquele que está em Jesus tem um poder divino de, pela fé, entrar no santo dos santos celestial. E ele está falando para mim e para você, você tem que ter agora ousadia, porque precisa ter ousadia de fé. Mas essa ousadia de fé não é arrogância humana.
Eu não posso ser arrogante de querer entrar na presença de Deus por mim mesmo, pela minha capacidade, por qualquer ação minha. Eu tenho que ter ousadia, porque Ele preparou tudo isso, Ele fez isso em meu favor. E Ele está falando que quando eu tenho essa ousadia, eu estou mostrando fé no que Jesus realizou. Eu estou dizendo para Jesus, Jesus, eu creio que o teu sangue tem o poder de me levar com certeza na presença de Deus nesse momento, no Santo do Santo Celestial. Eu tenho esse acesso direto ao Santo. Eu não tenho mais pecado. Olha que coisa gloriosa. O Senhor removeu o meu pecado para que eu seja santo e possa entrar na presença do Senhor com essa consciência de que eu não sou pecador, que eu sou filho santificado pelo sangue do Cordeiro. Aleluia. Percebe como que essa doutrina é a base da relação com o Pai? Ele diz assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, Ele diz assim: cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé. Amém? Deus não gosta que a nossa fé nele seja pela metade. Deus não tem prazer que eu tenha uma certa porcentagem de fé nesta obra. Eu não posso chegar com dúvida. O crente não pode ter dúvida em relação à sua própria redenção. O cristão não pode ter dúvida da eficácia do sangue. É por isso que ele está falando, você tem que ter uma inteira certeza de fé. Porque fui eu, Deus, que abriu o caminho para você. Então, fé, o que é fé? Fé não é uma tentativa minha, humana, de abrir caminho com Deus daqui de baixo para cima. Fé não é a minha tentativa de mover Deus, de fazer com que Deus faça algo. Ele está dizendo que a minha inteira certeza de fé é apenas a consciência de que Deus já realizou tudo. Foi Ele que abriu o caminho. Nesse mesmo texto de Hebreus diz que Deus rasgou o véu de cima para baixo, indicando que é de cima para baixo que se abre o caminho. Não é de baixo para cima que se abre caminho para Deus. A nossa fé nunca abre caminho. A nossa fé recebe o caminho aberto. A nossa fé recebe o que está realizado. A nossa fé tem o poder de mover coisas exatamente porque já foi realizado. Existe um conceito errado na mente de muita gente que diz assim que a nossa fé move Deus. Não, a fé, Deus já se moveu antes de mim. Foi Deus que preparou a salvação. Né? Deus nunca precisou da gente para Ele se mover. Deus nunca precisou de nenhum humano. A nossa vida nunca causou salvação. Nós não somos causadores de Deus, de salvação. Ele abriu o caminho de cima para baixo. Ele enviou Jesus de uma vez por todas. Foi Ele que fez isso. Então Ele está dizendo para mim e para você, eu quero que vocês tenham inteira certeza de fé quando vocês se achegarem a mim. Eu não gosto de crentes que se acheguem a mim com dúvida, com indignidade. Amém? Então, essa certeza de fé deve me libertar das tiranias do império das trevas. Essa inteira certeza de fé me liberta do pecado. Então, essa certeza do sangue tem que me libertar dessa ideia de que eu sou indigno, porque a indignidade me faz permanecer debaixo do erro. Todo mundo que se acha indigno pratica mais indignidade ainda. O caminho da salvação é deixar de ter essa consciência de pecador
e passar a ter uma consciência de justo. Eu sou remido, eu sou justo, eu não tenho mais nada com o pecado. O pecado foi destruído, eu tenho liberdade, eu tenho vitória. E aí, assim, a gente ganha a capacidade do Espírito, porque a gente entra em unidade, né? A gente entra em acordo com esse Espírito de vida que já foi dado a nós. Esse livro de Hebreus é maravilhoso, que fala dessa certeza, que nos remove dessa incerteza, desse limbo psicológico que tanta gente vive o dia inteiro. Existem tantos cristãos que passam a vida inteira sofrendo com a angústia de que tem certas áreas da vida que estão debaixo da escravidão, debaixo do erro, porque não entendem o caminho da explosão e da liberdade que Deus propõe. Liberdade, explodir as cadeias do erro e do pecado. Esta visão dessa redenção explode as cadeias, derruba toda iniquidade, toda consciência de erro, toda consciência de indignidade, todo poder maligno, todo mau caráter, tudo aquilo que pode existir em nós, que faz com que a gente se sinta debaixo de culpa, debaixo de indignidade, de condenação. Este poder aqui, que está escrito em Hebreus, tem o poder de destruir, de esmiuçar, de pulverizar a nossa consciência, essa ideia, e nos trazer para uma consciência de absoluta liberdade. Aleluia. Isso é maravilhoso. Pai, eu te louvo por esse evangelho tão glorioso, por essa certeza de fé que a gente pode ter de entrar direto no Santo dos Santos e de sermos considerados filhos amados, de não termos mais nenhuma relação psicológica com aquilo que um dia se chamou pecado na nossa alma. Deus, que os cristãos possam ter essa concepção poderosa, enraizada no entendimento de que o pecado não terá domínio sobre nós, porque nós estamos debaixo da graça e não debaixo da lei. Porque o Senhor nos coloca em absoluta ligação com o teu Espírito e com o teu sangue, de tal maneira que nós não temos mais ligação psicoemocional com a indignidade, com a malignidade, com o mundo pecador e com Satanás, com todas essas raízes destruidoras do nosso caráter e da nossa relação contigo. Este evangelho nos coloca em absoluta salvação pela graça e pelo poder do sangue do Cordeiro. Que o teu nome seja exaltado na vida de todos aqueles que conseguem crer nessa verdade, que possam andar em vitória total contra o pecado e contra o mundo, porque este é o teu desejo, que nós tenhamos inteira certeza de fé nessa verdade, de que uma vez para todas, o Senhor já nos libertou do mal, e o Senhor agora nos dá poder diário de trazer a nossa mente a essa realidade, de experimentarmos o gozo, de vivermos uma vida completamente liberta para a tua glória. Em nome de Jesus, glória ao teu nome por isso. Amém.